Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Edson Veras. Estou passando aqui para fazer um convite para você. Quero convidar você para assistir esse vídeo. Esse vídeo aqui que você chegou nele é um vídeo que fala sobre uma experiência sobrenatural que eu tive com Deus. Eu tive esse privilégio, né? E eu preciso, como missão, divulgar para as pessoas, alertar as pessoas. E venho aqui para afirmar para você, esta palavra, Bíblia, é verdadeira. Céu e inferno são reais. Eu estive lá. Essa experiência, ela aconteceu há algum tempo, mas o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração nesses dias. Ele tem me cobrado, na verdade, uma cobrança para que eu possa estar compartilhando com as pessoas. Afinal de contas, ele me deu essa experiência, não foi para ficar guardado, mas foi para eu compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder. E eu espero que esse testemunho possa tocar o seu coração, eu espero que esse testemunho possa alertar você, porque a vida eterna é mais importante do que a nossa vida terrena. Essa vida aqui é apenas um sopro, irmãos. E eu acredito olhando para tudo que está acontecendo no mundo, olhando quando eu olho para a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, quando eu olho para tudo que está acontecendo no mundo, eu percebo que nós estamos nos aproximando do fim. Nós estamos chegando nos últimos dias. E em breve Jesus estará voltando para buscar o seu povo. Amém? Eu quero deixar um versículo para você rapidinho, que está lá no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 10 em diante, que diz: Jesus disse para os seus discípulos: nesse tempo, no tempo do fim, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa palavra já está se cumprindo, é o que nós vemos. Escândalos, nós vemos a apostasia crescendo, muitas pessoas abandonando a fé por conta dos escândalos, é o que diz a palavra. Mas a palavra também fala: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Que você possa permanecer com Jesus. Fica aqui o meu convite para que você possa assistir esse vídeo. Abre o teu coração e que o Senhor possa falar contigo. Graça e paz. Olá, eu sou o pastor Edson Veras. Bem-vindo ao livro Arrebatado em Espírito. O que você faria se pudesse ver com os próprios olhos a realidade do céu e do inferno? Como reagiria ao descobrir que tudo o que está escrito na Bíblia é absolutamente verdadeiro? Eu não esperava viver uma experiência tão sobrenatural e transformadora. Não foi um sonho, não foi uma visão. Eu fui arrebatado em espírito e vi aquilo que muitos apenas imaginam ou creem pela fé. Caminhei pela cidade celestial, fui recebido pelos santos, contemplei um banquete preparado para o grande dia do Senhor, mas também fui levado ao lugar de trevas, onde almas gemiam em desespero, presas num tormento sem fim. O que experimentei mudou completamente minha vida e minha compreensão sobre a eternidade. O céu é real, o inferno também, e cada um de nós está trilhando um caminho que nos levará a um desses destinos. Acredito que essa experiência não me foi concedida apenas para minha própria edificação, mas para que eu compartilhasse essa verdade com o maior número possível de pessoas. Neste livro, relato cada detalhe do que vivi à luz da palavra de Deus, para que você possa entender a urgência de escolher seu destino eterno enquanto ainda há tempo. Se você tem dúvidas sobre a existência do céu e do inferno, convido você a ler este testemunho com o coração aberto. Minha oração é que, ao virar cada página, Deus fale profundamente ao seu coração e que esta mensagem desperte sua alma para a maior verdade de todas. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Prepare-se para uma jornada que pode mudar seu destino para sempre. Capítulo 1. O sobrenatural. Eu orava a Deus por algumas respostas e também buscava por mais intimidade e uma vida de santidade com Deus. E eu me separei alguns dias em jejum e consagração, só bebendo água, longe de TV, telefone, redes sociais e de qualquer tipo de influência de notícias. Eu me apliquei realmente na leitura da palavra e buscando a Deus, orando, ouvindo muitos louvores. Eu fiquei algumas semanas dessa forma.
Saía para o trabalho e voltava para casa em jejum. Eu era despertado para orar quase todas as madrugadas. No final do período de jejum, eu fiquei 3 dias diretos em conexão com Deus. Eu entreguei o jejum numa sexta-feira, no dia 5 de junho de 2020. Eu fiz a entrega do jejum e de sábado para domingo fui me deitar. Minha esposa já estava dormindo e meus filhos já estavam dormindo também. Eu estava lendo a Bíblia e ouvindo alguns louvores. Depois fiz a minha oração e fui me deitar e adormeci. De madrugada eu acordei percebendo que estava acontecendo algo no mundo espiritual. Eu não sei se eu vou conseguir descrever, mas o meu corpo estava imobilizado. Eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia abrir os olhos e não podia falar. Eu estava acordado e ouvia o barulho do ventilador do quarto e ouvia a respiração da minha esposa, que dormia ao lado. Dava para ouvir tudo, mas eu não conseguia abrir os olhos. Eu estava imobilizado e estava sentindo uma forte presença espiritual. Era uma presença que me causava muito temor. Eu também percebia uma agitação nos céus, sobre a minha casa. Não sei como explicar, mas eu sabia que seres espirituais estavam ali por algum motivo. Eu tive muito medo e comecei a repreender aquilo na minha mente. Pedi a Deus para que me tirasse daquela situação. Eu queria sair daquilo, eu queria poder abrir os olhos e me mexer, mas não conseguia. Eu tentava mexer o braço para acordar minha esposa, mas eu também não conseguia e eu comecei a resistir e a lutar fortemente. Isso é o que nós chamamos de batalha espiritual. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. E quando se está em espírito, você fica sensível e se conecta ao mundo espiritual. Eu fiquei durante um tempo lutando na minha mente, tentando mexer meu corpo ou gritar, mas não conseguia. Comecei a orar em pensamento, porque eu não conseguia falar. Eu estava consciente e podia ouvir os barulhos do ventilador e até o barulho da geladeira lá de casa, porque a gente dormia com a porta do quarto aberta por causa dos meus filhos. Eu estava ciente de tudo e sabia que não estava dormindo, sabia que era algo real. Eu sabia que alguma coisa iria acontecer, que era sobrenatural, que era algo espiritual, mas eu tinha muito medo. Capítulo 2. Arrebatado. Em determinado momento senti o Espírito Santo falar ao meu coração: não resista, se entrega. Foi então que eu criei coragem e me entreguei. Na minha mente eu falei: eu me entrego, eu não vou mais lutar com isso. Naquele momento eu queria ver o que iria acontecer, porque eu senti o Espírito Santo falar comigo, me trazendo certo alívio. Naquela hora que eu falei: eu me entrego, minha alma foi puxada do meu corpo rapidamente para o alto e eu entrei num túnel de luz. Imagine um túnel de luz branca, como LEDs, de cima a baixo, como se fosse um enorme círculo. Eu estava voando em alta velocidade e estava avançando muito rápido, como se estivesse viajando num trem-bala. Mas é complicado descrever porque as luzes eram muito fortes e ofuscavam os olhos. Quando chegou no final daquele túnel, surgiu um grande clarão assim que eu saí. Levou alguns segundos até minha visão se ajustar. Então eu estava lá, em pé, diante de muros e portas gigantescas. Era uma cidade muito grande e os muros eram enormes. Eu sabia que nenhum homem poderia ter construído aquilo. Era como se tivesse sido construído por gigantes. Eram portas enormes e quando eu cheguei, eu fui caminhando na direção daquelas portas e de repente elas começaram a se abrir. Não era possível ver nada dentro da cidade quando as portas estavam fechadas. Então eu disse em minha mente: eu fui arrebatado. A Bíblia Sagrada relata experiências maravilhosas sobre arrebatamento. Vejamos. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 1:10. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4:2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12, 2-4. Então as portas começaram a se abrir e eu entrei andando. Logo na entrada havia um grande salão e muitas pessoas vieram me receber. Eram muitas pessoas e elas me abraçavam. As pessoas vinham correndo na minha direção, me abraçavam e diziam muitas frases como: que bom que você está aqui, que bom que você conseguiu, parabéns, você conseguiu.
Aquelas pessoas diziam isso para mim e muita gente chegava e me abraçava como se me conhecessem. E todas as vezes que eu recebia um abraço, era um abraço de carinho. Era um abraço de amor. Imagine só o dia em que você deu um abraço em alguém que você ama muito. Sabe aquele abraço de saudade de alguém que estava longe, mas retornou? Eu falo dessa sensação. Aquelas pessoas estavam muito bem vestidas, com roupas de gala, e agiam como se me conhecessem. Naquele momento eu disse para mim mesmo: eu acho que estou no céu e estes são os santos. Eu fiquei admirado. Eu começava a olhar para aquele lugar enquanto caminhava. O teto era muito alto. Havia muitas colunas sustentando aquele lugar. Era um salão de entrada, como em um palácio. Muros enormes cercavam aquela cidade. Eu entrei na cidade, mas não conseguia olhar para trás. E a impressão que eu tinha é que outras pessoas estavam chegando após mim. Eu não conseguia ver isso, mas eu tinha essa impressão. Eu acredito que eram salvos em Jesus que também chegavam naquele momento. Quando eu estava no meio daquele salão, ainda sendo abraçado pelas pessoas, eu estava feliz, muito feliz. Capítulo 3. O Espírito Santo. De repente, uma pessoa surgiu na minha frente e me chamou pelo nome e disse: Edson, venha comigo. Então eu comecei a andar na direção dela. Quando aquela pessoa me chamou, na minha mente, eu tive a certeza naquela hora de que era o Espírito Santo de Deus. Eu sabia que era o Espírito Santo. Ele não me disse, mas foi automático em minha mente. Quando ele me chamou pelo nome, eu falei: é o Espírito Santo. Eu não conseguia ver o rosto, não conseguia ver muitos detalhes. Eu não conseguia identificar com precisão. Mas era a forma de uma pessoa. O Espírito Santo estava a alguns metros, e eu fui seguindo atrás dele. Enquanto eu caminhava, olhava admirado a construção daquele palácio. O teto era muito alto. Havia muitos detalhes que eu observava, como o acabamento. Era diferente de tudo o que eu conhecia. Nas colunas haviam muitos símbolos e uma escrita que eu não conseguia identificar. E eu olhava aquilo admirado e observava atentamente. De repente, o Espírito Santo parou e se aproximou de mim. Ele estendeu a mão, me dando uma coisa e disse: prova isso. Quando ele disse prova isso, o meu braço automaticamente que se estendeu. A minha mão se abriu e ele me deu um tipo de alimento, de cor branca, meio transparente. Eu não conseguia identificar o que era. Foi muito rápido. Ele colocou aquele alimento na minha mão e eu já levei à boca e comi. Busquei referências bíblicas sobre aquele alimento e percebi que se parece com o maná, que Deus deu ao povo de Israel no deserto, após serem libertos da escravidão no Egito. Vamos analisar. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6:31-33. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. Quando eu comi aquele alimento, algo extraordinário aconteceu comigo. Houve uma expansão gigantesca no meu entendimento e a minha mente foi aberta. Foi como um boom, uma explosão de conhecimento dentro na minha mente. Eu senti como se eu estivesse usando 100% da capacidade do meu cérebro. Através daquele alimento, o Espírito Santo ampliou o meu entendimento e os meus sentidos. Então eu chorava de alegria. Eu explodi de felicidade. A minha mente se abriu. Ali naquele momento, eu tive a certeza absoluta de que estava no céu. Eu me lembrava de que meu corpo tinha ficado deitado na cama. Me lembrava do que tinha acontecido. Me lembrava que a minha esposa e os meus filhos estavam dormindo quando tudo aconteceu. Outra coisa extraordinária aconteceu. Houve uma explosão de sentimentos dentro de mim e eu sentia o verdadeiro amor de Deus. Eu pude sentir a plenitude do amor de Deus pela humanidade. Eu chorava de alegria e com gratidão. Eu dizia na minha mente: nossa, como Deus me ama, como Deus é bom. Eu sentia o calor do amor de Deus nas alturas. Era como estar sendo banhado por raios de sol em dias muito frios. Era um calor muito aconchegante e confortável. E eu pensava assim: o amor de Deus por nós é imenso. Eu não sabia disso.
Eu sentia a plenitude do perdão dele. Eu sentia a plenitude e a imensidão do sacrifício de Jesus na cruz. Eu me sentia protegido e guardado por Deus, sabendo que nada e ninguém poderia me atingir. Era algo incrível. Eu me sentia feliz, como nunca senti em toda a minha vida. O nível de alegria era inimaginável. Eu não consigo descrever o nível de felicidade que eu senti naquele lugar. Eu dizia na minha mente: eu não vou mais embora daqui, eu quero ficar aqui para sempre. Eu me lembrava de que o meu corpo estava lá na cama. Lembrava que a minha esposa e os meus filhos estavam na terra, só que eu não mais queria voltar. O Espírito Santo estava andando e eu o seguia. Quando eu disse em pensamento que não queria mais voltar, o Espírito Santo se virou e me olhou. Eu apenas pensei, mas ele sabia o que eu havia pensado. Então ele se virou para trás e disse assim: você não pode ficar aqui porque ainda não chegou a sua hora. Você precisa voltar. Eu te trouxe aqui para te mostrar algumas coisas. Apenas algumas coisas. Então continuamos andando e eu ficava admirado, olhando para os detalhes e a beleza daquele lugar. Era um ambiente alegre, feliz, agradável. O piso era como se fosse de vidro ou diamante. Eu realmente não sei explicar, mas era lindo. As paredes e o teto eram altos e claros, e haviam símbolos e escritas que eu não conhecia. À medida em que íamos passando por um grande corredor, mais pessoas vinham andando na direção da porta, me abraçavam e diziam muitas frases como: que bom que você está aqui, seja bem-vindo, que bom que você conseguiu, que bom que você chegou, você venceu. Aquelas pessoas estavam tão felizes com a minha chegada ali que elas faziam questão de demonstrar isso. A cada abraço era uma explosão de alegria e choro de felicidade. Eu me sentia importante e amado por aquelas pessoas. E apesar de não conhecê-las, era como se fôssemos família. Eu sentia que elas realmente me amavam. Todas as pessoas que passavam por mim, sem exceção, sorriam e corriam para me abraçar. Elas falavam palavras festejando e celebrando a minha chegada. Enquanto eu andava, eu queria saber de tudo. Onde estavam os discípulos? Eu queria ver Jesus e queria saber quando será o arrebatamento da igreja. Eram tantas perguntas em minha mente e eu buscava respostas. Capítulo 4. O lugar de sofrimento. De repente, algo incrível aconteceu. Meu corpo começou a flutuar, meus pés saíram do chão levemente e o Espírito Santo e eu viajamos voando em alta velocidade. Ele me levou através de um deslocamento temporal, um salto através do tempo e espaço. Essa é a expressão que eu consegui encontrar para descrever o que aconteceu. Nós viajamos muito rápido em pé, como se estivéssemos correndo, mas estávamos voando. Enquanto nos deslocávamos, eu olhava para os lados e tentava ver por onde estávamos passando. Mas a velocidade era tão grande que eu via as coisas passando, como se eu estivesse dentro do metrô. Sabe quando você está dentro do metrô e você olha pela janela e você não consegue identificar o que está lá fora? Você só vê os vultos das coisas, mas não consegue enxergar com nitidez por causa da velocidade? Essa era a sensação que eu tinha, como passar naquela parte do metrô, onde é mais escuro, e ver apenas flashes das coisas que estão lá fora. Eu percebi que estávamos indo para outro lugar, mas eu não fazia ideia de onde seria. O Espírito Santo estava à minha frente e assim ele me transportava com seu extraordinário poder. De repente nós aparecemos em um lugar sombrio e nós ficamos flutuando por um tempo e eu observava aquele lugar olhando de cima. Parecia uma cidade muito antiga, diferente do céu. Ali haviam colunas quebradas e partes de construções, tudo destruído. Eu identifiquei palavras escritas naquelas colunas, mas eu também não conseguia decifrar. Dava para ver que era uma cidade muito antiga, muito velha, mas estava completamente destruída. Era um lugar onde havia pouca luz. Não havia céu. E era como se o tempo estivesse nublado com nuvens avermelhadas. Era o oposto do céu onde eu estava. Ali o ambiente e a atmosfera eram pesados e de terror. Havia a sensação de ódio, rancor, dor e sofrimento. As almas que eu via como pessoas gemiam naquele lugar horrível. Então nós descemos em pé, como um helicóptero pousando, e eu parei perto daquelas almas, mas o Espírito Santo estava próximo de mim, e foi permitido pelo Espírito Santo que elas me vissem. Então elas ficaram me olhando. Eu sentia que elas estavam com muita raiva,
Elas transbordavam de ódio e rancor. Eu fiquei com muito medo. Elas estavam em um sofrimento sem fim. Todas estavam acorrentadas, segurando algo parecido com ferramentas pesadas, como se estivessem em trabalho forçado. Então, eu me dei conta de que aquele era um lugar de punição, um tipo de inferno. E aquelas eram almas condenadas. Quando eu olhava para o lado esquerdo, eu via um grande abismo. Era um grande penhasco, uma escuridão terrível e vazio sem fim. Eu estava em cima de algo muito parecido com uma ponte ou uma linha de trem muito velha, muito antiga. Quando eu olhava para o lado esquerdo do penhasco, era sombrio, vazio e sem fim. E eu ficava espantado com aquilo. Do meu lado direito eu via as almas que estavam naquela ruína. Mal comparando e apenas para ilustrar, elas me lembram os trabalhadores de minas de carvão. Estavam com roupas sujas e rasgadas, e estavam em sofrimento eterno. Capítulo 5. O que a Bíblia diz? Neste momento vou abrir aspas para explicar algo importante acerca do capítulo 4. A Bíblia foi escrita na sua versão original em hebraico, aramaico e também em grego. Como o grego era a língua dominante à época, a Bíblia passou a ser escrita prioritariamente neste idioma. O grego prevaleceu durante muito tempo como linguagem universal. Dessa forma, quando estudamos a palavra de Deus, principalmente em assuntos mais complexos, é necessário referências no texto original, porque infelizmente a tradução para o nosso idioma português não é 100% fidedigna. Por exemplo, na linguagem original da Bíblia, existem 3 palavras distintas para descrever lugares de punição e julgamento, mas na tradução para o português, todas foram generalizadas como inferno. Esses termos são Hades, Gêena e Sheol, e cada um carrega um significado específico dentro do contexto bíblico. O Sheol é a palavra hebraica usada no Antigo Testamento para descrever o mundo dos mortos, e se acreditava que era um lugar onde tanto justos quanto ímpios iam após a morte. Não era necessariamente um local de sofrimento, mas sim o reino dos mortos, uma espécie de morada das almas, antes do juízo final. No Novo Testamento, escrito em grego, o termo Hades aparece como equivalente ao Sheol, referindo-se ao local onde os mortos aguardam a ressurreição. No entanto, enquanto os justos esperavam no seio de Abraão, Lucas 16:22, os ímpios estavam em tormento, Lucas 16:23. Já o Gêena, do hebraico Gehinnom, o vale de Hinnom, refere-se a um local de condenação definitiva. Jesus usou esse termo para descrever um lugar de fogo e destruição eterna, Marcos 9:43-48, simbolizando a punição final dos ímpios após o juízo. A confusão na tradução para o português ocorre porque essas 3 palavras foram todas substituídas por inferno, perdendo suas diferenças de significado. Isso leva muitas pessoas a imaginarem que todas as menções ao inferno na Bíblia falam do mesmo lugar e contexto, quando, na verdade, existem diferenças entre o estado intermediário dos mortos, Sheol, Hades, e a condenação eterna, Gêena. Jesus pregou aos espíritos após sua morte em um estado intermediário dos mortos, identificado na Bíblia como Hades ou Sheol, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3:18 e 19. O termo espíritos em prisão indica que Jesus desceu ao Hades, onde estavam os mortos antes da ressurreição. O Hades, na concepção bíblica, tem 2 compartimentos: o seio de Abraão, onde os justos aguardavam a redenção, e o local de tormento, onde os ímpios aguardam o juízo final. Outra passagem relevante é: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. 1 Pedro 4:6. Isso indica que Jesus proclamou sua vitória sobre a morte e o pecado e tomou as chaves do Hades, tirando os justos de lá, levando-os para o céu, de modo que os ímpios estão em um lugar de tormento, à espera do juízo final. Certo que a sentença final só vai ocorrer no grande dia do julgamento do Senhor. Imagine alguém preso por assassinato. Há provas suficientes do crime que essa pessoa cometeu,
Então ela é presa e levada para o cárcere, presídio, prisão, mas ela vai aguardar o juiz julgar definitivamente o seu caso na data marcada para a audiência. Perceba que mesmo sem estar condenada pelo juiz, o criminoso já perde sua liberdade e é trancado no cárcere, uma forma de punição, até que aguarde a sentença final. No mundo espiritual também ocorre algo parecido com isso. Temos essa certeza analisando os versículos já citados e o texto abaixo que diz: "E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Apocalipse 20:12.